Amados e queridos irmãos, todos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, no relato de Mateus 8. Mateus capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 até o 8. Mateus capítulo 8, versículo 1 até o 8. É uma alegria estar nesta noite ministrando a palavra do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus e agradecer também a confiança do nosso pastor Kemuel. Nesse púlpito, todas as terças-feiras, é ele responsável por transmitir a palavra de Deus, conselhos de Deus para nós. E quando ele nos confia essa tarefa, nos é uma honra muito grande. Também uma responsabilidade. Falar no púlpito, que é o pastor Kemuel que prega, vocês já sabem que a responsabilidade dobra. E aqui manifesto a minha gratidão pela confiança do nosso pastor, em especial quando ele não está presente. Aí a responsabilidade ainda é maior, né? E a confiança também. Então aqui agradeço ao nosso querido pastor. Vamos ler. Mateus capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Amém. Podeis tomar assentos, por gentileza. Glória a Deus. O tema da nossa reflexão bíblica nesta noite é quando Deus libera uma palavra. Quando Deus libera uma palavra. Antes de continuar ministrando, quero louvar a Deus e parabenizar o nosso mais jovem papai, nosso querido diácono Tiago. Deus abençoe, Tiago. Quando Deus libera uma palavra. Estamos diante de um texto no Evangelho de Mateus. Quando eu estava estudando esse texto, e quando vou ministrar também lá na Rodovia do Sol, nas sextas-feiras, a nossa retaguarda tem alguns obreiros. E eu penso, evangelista Kleber, sempre em alguns obreiros, porque se nós ministrarmos no culto de doutrina uma palavra óbvia, os obreiros sairão daqui vazios, porque são pessoas versadas na Escritura, estudam, tiram tempo. Querido Flávio, que bom te rever. Então, sempre pensamos em aprofundar um pouquinho, para que os irmãos que estão sempre ministrando a palavra de Deus possam relembrar alguma coisa e assim possam sair alimentados também da palavra do Senhor. Então, Mateus é um evangelho escrito tendo em mente um público judaico. Mateus escreveu para um público judaico. Basta ver algumas características tais como: começa com genealogia, só judeu se importa com isso. Depois, inúmeras vezes ou muitas vezes a palavra, por exemplo, a palavra reino de Deus aparece 34 vezes. Então, quem é que estava guardando o reino de Deus? Guardando o Messias, os judeus.
Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia que fora dita. Quem se interessa por profecia, cumprimento de profecia? Só judeu. Então, o Evangelho está escrito para, tendo em mente um público judaico. Mas não só essas características, mas a própria divisão interna revela que ele tinha em mente algo que os judeus pudessem identificar. Só para os irmãos terem ideia, até o capítulo 5, onde começa o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha começa no capítulo 5, 6 e 7. Então até o capítulo 5, cumpre pelo menos 7 profecias. 7 profecias do Antigo Testamento se cumpre ali. Primeiro, em Mateus 1 e 23, que o Emanuel, havia uma profecia no livro de Isaías que o nome do Senhor seria, Jesus seria Emanuel, cumpre essa profecia. Segundo, que nasceria em Belém, 2 e 26 de Mateus, que seria chamado do Egito, 2 e 15 de Mateus, que o choro de Raquel, outra profecia, 2 e 18 de Mateus, seria chamado Nazareno, 2 e 23 de Mateus. Sexta profecia, a voz no deserto, voz que clama no deserto, outra profecia, 3 e 3. E a sétima profecia, que a grande luz para os gentios, Mateus 4, 14 a 16. Então essas 7 profecias, até o capítulo 5, se cumprem em Mateus. Mateus tem essa preocupação. Outra questão que chama a atenção é que Jesus, ele agora, ao trazer o novo pacto, trazer a graça, como Moisés sobe no Monte Sinai e recebe a lei da parte de Deus no monte, Jesus também sobe ao monte para transmitir aos súditos do reino agora o novo pacto, a graça. João capítulo 1 e versículo 17 está escrito assim: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Então, quando Jesus sobe no monte, e quando Mateus faz questão de narrar que Jesus sobe no monte para transmitir os oráculos de Deus, para transmitir o novo pacto, ou aquilo que norteia o pacto da graça, quando Jesus ele faz isso no monte, assemelhando-se com Moisés, tendo ali uma semelhança com Moisés. Então, aí dura no capítulo, no monte, ele começa a transmitir aquilo que recebeu de Deus, como Moisés também no monte recebeu de Deus. Jesus agora vem transmitindo da parte do Pai para os judeus no monte. Aí capítulo 5, 6 e 7. Ao encerrar o capítulo 7, olha para o capítulo 8, versículo 1. Abra sua Bíblia por gentileza, dá uma olhadinha, olha só o que está aí no primeiro versículo. E descendo ele do monte. Agora aqui começa uma outra sessão dentro do livro de Mateus. Qual é? Capítulo 8 e 9. Tem aqui 10 milagres. Lembra quando Moisés desce do monte, o que ele traz? Os 10 mandamentos. E agora aqui, capítulo 8 e 9, tem 10 milagres aqui. Outra semelhança para o povo judeu. Outra semelhança para o judeu. E aqui, quando ele desce do monte, ele opera milagres. Moisés, ao descer do monte, da parte de Deus, vários sinais miraculosos são operados, também da parte de Moisés, com seu cajado, etc. e tal. Agora vamos focar aqui no capítulo 8, que é o que interessa para a gente. Olhando aqui para o capítulo 8, o nosso tema, e a pergunta que também não quer que ela quando Deus libera uma palavra. E o que acontece quando Deus libera uma palavra? Antes de mostrar o que Deus faz quando Ele libera uma palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma coisa que nos incomoda. Quando alguém, pregando, fala assim: eu profetizo, eu vou liberar uma palavra. Rapaz, quem é você para liberar a palavra? Quem libera a palavra é Deus. Ou há uma banalização com a profecia.
uma banalização com isso. E as pessoas, qualquer coisinha, vou profetizar, hein? Profecia não é brincadeira. Essa expressão, eu vou profetizar, essa expressão vai acontecer porque eu profetizei. Essa expressão é oriunda da confissão positiva, que acredita, só porque você falou, Deus é obrigado a cumprir. Não, você falou, você é profeta, e Deus tem compromisso com o profeta, então porque você falou, Deus é obrigado a cumprir. É o contrário, só acontece quando o profeta fala da parte de Deus, amando de Deus. Então a palavra profeta no Antigo Testamento é oriundo de uma palavra hebraica, nabis, que aparece 316 vezes só no Antigo Testamento. E a palavra nabis significa aquele que fala em nome de outrem, aquele que recebe e fala em nome de outrem. Tem que receber da parte de Deus para profetizar. Não é o contrário, falar e Deus agora, meu Deus, tem que falar, agora vou ter que fazer cumprir porque falou. Não, não é assim. Isso não é profecia. Profecia tem que receber de Deus para poder transmitir. No Novo Testamento, a palavra grega profetes significa aquele que fala, aquele que é porta-voz de Deus. Então o profeta no Novo Testamento é o porta-voz da parte de Deus. Para ser porta-voz de Deus tem que receber de Deus para isso. Então, por isso que eu gosto da expressão, é quando Deus libera uma palavra. Quando Ele libera, meu irmão, aí acontece, porque a palavra vem da parte de Deus. E o que acontece? Primeira coisa que acontece quando Deus libera uma palavra, nós vemos isso nesse texto aqui, na semelhança de Jesus com Moisés. Em Êxodo 34, versículo 29, o texto diz que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. Então, era algo sobrenatural da parte de Deus em Moisés. E no texto aqui que nós estamos falando, quando Jesus desce do monte, ele cura um leproso. Ele cura um leproso. E é interessante, versículo 3, aqui do capítulo 8, diz assim: e Jesus, deixa eu ler o versículo 2. Versículo 1 diz que ele desceu do monte, seguiu uma multidão, uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Entende a expressão? Se quiseres. Então, é isso que é uma profecia da parte de Deus, né? Se Deus quiser fazer, Ele faz. Aí então, versículo 3, Jesus estendendo a mão, tocou dizendo: quero. É isso que ele fala, quero, porque ele poderia não querer. E ele diz: quero. E aí depois que ele diz quero, ele fala: ser limpo. Ele libera esta palavra, eu quero ser limpo. Ser limpo. Ele usa também aqui um imperativo, né? Eu quero. Depois ele fala: ser limpo. Ele libera uma ordem contra a enfermidade. É isso que Jesus faz. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto: quero ser limpo, ponto. Agora diz assim: e logo. Essa expressão logo tem a ver com o quê? Com o tempo. Ou seja, imediatamente, na mesma hora. Sabe o que é que eu aprendo aqui esta noite? É que o Senhor pode nesta hora estar vendo a sua necessidade. Você pode estar aqui orando no seu espírito, pedindo a Deus: Senhor, se tu quiseres, pode abrir essa porta para mim. Se o Senhor quiser, você pode me abençoar para passar nesse concurso. Ó Deus, eu preciso disso. E essa noite Jesus está aqui e Ele pode estar dizendo para você: eu quero. Seja feito isso para a tua vida. Quantos vieram aqui ao culto e que precisam da parte de Deus de algo? Irmão, eu preciso. Eu preciso que Deus faça algo na minha casa, na minha vida, na minha família, na congregação onde estamos trabalhando. E eu preciso que o Senhor Deus libere uma palavra para lá. Se o Senhor começar a liberar a palavra de salvação, quantas pessoas vão passar ali na rua, vão querer sentir vontade de entrar, sim ou não? Porque há uma palavra da parte de Deus. Quem pode contra a palavra de Deus? Quando Ele libera a palavra, é de cima para baixo. A palavra de Deus é poderosa. Para criar tudo, só bastou Ele fazer haja. E começou a acontecer tudo. Amém? Então, foi isso que Jesus fez aqui. Eu quero ser limpo. Ainda aqui nesses versículos,
Ainda aqui, o versículo 4. E ele ficou purificado da lepra. Versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Nós temos aqui numa parte que, primeiro, Jesus não cumpre a lei, por um lado. Por um lado, Jesus não cumpre a lei, Tiago. Ele toca no imundo. Na lei dizia que não poderia tocar no leproso. A pessoa ficava imunda. Mas Jesus, ele está mostrando aqui a sua autoridade. Ele está mostrando o seu poder. E quando ele desce, ele toca no leproso. Ele não fica impuro e ele purifica o imundo. Ele purifica o mundo, e depois que ele purifica o mundo, ele fala: agora vai. Aí ele vai para cumprir a lei. Ele vai, agora vai e mostra ao sacerdote. O sacerdote, naquela época, o sacerdote emitia um laudo para a pessoa leprosa. Quem estava leproso, se porventura ficasse bem, não poderia voltar para casa. O leproso, ele ficava na comunidade dos leprosos. Ele ficava afastado da família. Porque a lepra, ela pega. A lepra, contagiosa. A lepra pega. E então, quando a pessoa ficava bom de alguma forma, tinha que apresentar ao sacerdote. O sacerdote tinha todos os testes para ser feito, fazia os testes. Para comprovar que a pessoa estava curada. E agora ela emitia um laudo. Realmente a pessoa está curada. Jesus faz isso aqui por várias razões. Primeiro, havia os saduceus, fariseus, essas pessoas, os judaizantes da época, que não apoiavam o ministério de Jesus. Alguém poderia condenar o homem, questionar o homem, que ele não havia sido curado. Mas o homem, ele precisava não só da saúde física, mas ele precisava de voltar à sociedade, sem aqueles olhares estranhos, sem ninguém condenar. Ele precisava estar legalmente na sociedade, voltar à sociedade de maneira a ser recebido, a estar em paz, a abraçar as pessoas, receber afeto. E ele precisava então de uma credencial, de um laudo. Isso significa que Jesus cuida da nossa vida total, não só da nossa vida física, nossa vida moral, nossa vida afetiva. Você precisa, quando o Senhor libera uma palavra, quando Ele restaura completamente. Aleluia! Em todos os sentidos. A bênção de Deus não vem pela metade, ela chega completa. Por isso, Jesus fala: vai e mostra ao sacerdote. Depois, quando Deus libera uma palavra, em segundo lugar, nós vemos em milagres em meio aos gentios. Em meio aos gentios. Por quê? Agora, versículo 5. Então, Jesus chegou em Cafarnaum. E ali em Cafarnaum chega um centurião. Ele não era judeu. Ele era gentil. Funcionário de Roma. Era alguém que comandava uma companhia, talvez até um batalhão, de 100 homens. 100 soldados, centurião. E ele agora se aproxima de Jesus e fala: Senhor, meu criado está em casa, doente. Ele está doente. E aí Jesus fala: eu vou curá-lo. Quando Jesus fala que vai curá-lo, esse centurião, conhecedor dos costumes judaicos, ele já sabia que judeu não entrava na casa de gentio. Certamente, em várias ocasiões, ele convidou alguns, talvez o presidente do Sinédrio, talvez o vice-presidente: rapaz, vamos lá. Ele: não, rapaz, cada minha religião e tal. Certamente. Então, ele já tinha esse conhecimento. E quando ele vê Jesus fazer tantos milagres, Jesus sendo judeu, Jesus: não, eu vou lá na sua casa e vou curar. Ele teme. E temendo a Deus, ele fala: meu Deus, eu não sou digno de que as pessoas comuns judaicas não entrem na minha casa, que vai ficar impuro. Imagina esse aí, que opera tantos milagres, que é tão puro, tão santo, tocou num leproso, purificou, depois nada aconteceu com ele. E ele teme, e ele fala: não sou digno que o Senhor entre na minha casa,
E agora ele fala: dize somente uma palavra. Aleluia! Não precisa de muito. Uma palavra, irmã Angélica, será suficiente. Mas da parte de Deus, uma palavra, irmão Gabriel, e já vai bastar. Não precisa muito. Uma palavra. Que Deus, hein? Que Deus é o nosso. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Aqui, e ele explica: olha, Senhor, eu tenho homens. Ele explica a Jesus como é que que é a fé dele. Olha, eu tenho homens, segundo as minhas ordens. Eu falei: se vai, e ele vai. Faz, vem, ele vem. Faz isso, e ele faz. Ele entende que Jesus tem autoridade no mundo espiritual. Ele entende isso, que Jesus tem autoridade no mundo espiritual. Uma vez, a autoridade do nome de Jesus é extraordinária, e a experiência nos ajuda. Uma vez eu estava em casa e eu escutei, eu estava deitado, mas eu ainda não estava dormindo. Eu escutei passos de alguém andando na minha casa, e os passos eram de alguém descalço. Quando eu escutei aqueles passos, eu estava deitado, virado para a parede. Eu fui virar assim para o lado do saguão, assim, do quarto, né? Quando eu fui virar, pastor Josué, eu não tinha força. Eu não conseguia, presbítero Antes, mexer a ponta do dedo. Olhos abertos, minha mente totalmente funcionando, mas eu não conseguia mexer com o meu corpo. Aquele ser veio se aproximando de mim, e se aproximou de mim, eu não conseguia. Eu comecei a entrar meio que em pânico ali, querendo virar, e meu corpo não obedecia, e eu, na minha mente, é Satanás. E aí aquele ser colocou as patas, porque o diabo não tem mão, né? Mas ele colocou aqui as patas no meu nariz e pescoço, e começou a me sufocar. E quando ele apertava, e ele assim do meu lado saltava, dava saltos, e eu escutava o barulho do salto como alguém descalço, dando salto. E que começou imediatamente eu pensei: é Satanás. E eu então clamei, falei assim: há poder no nome de Jesus. Só falei isso. E o interessante, irmão Rogério, que eu não falei, não saiu som, eu só balbuciei, só com os lábios, só mexi com os lábios. Há poder no nome de Jesus. Só falei isso, presbítero Jones. Aquele ser desapareceu. Minhas forças imediatamente recobraram. Eu dei um salto e bati em pé, comecei a falar em línguas e ajoelhei ali diante do Senhor, agradecendo e pensando: que poder, pastor Jair, que poder tem o nome de Jesus. Nem chegou a sair som, e aquele espírito mal bateu em retirar. Eita nome, glória a Jesus. Então, demonstra a autoridade que Jesus tem, o poder que Ele tem. E aqui, aproveito para compartilhar com os irmãos um ensinamento. Algumas pessoas, quando vem alguma coisa maligna, falam assim: sangue de Jesus tem poder. Alguém até que, alguma manifestação maligna, e a pessoa: sangue de Jesus tem poder, às vezes o demônio até saindo. Essa fala é uma fala extra-bíblica, errada, não está na Bíblia. Não há lugar nenhum na Bíblia que diz que temos que clamar o sangue de Jesus para nos proteger de qualquer mal. Não existe isso na Bíblia. Agora, o que está na Bíblia, Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15: em meu nome expulsarão demônios, falarão, é no nome de Jesus. Vai expulsar o demônio? Não é no sangue de Jesus. O sangue de Jesus não tem respaldo bíblico para dizer que vai espantar demônio, embora o sangue de Jesus é extremamente poderoso, muito poderoso, mas ele é poderoso para purificar as nossas vestes espirituais, para nos purificar de todo pecado.
A Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, 8 e 9, está lá. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é para purificação, é para lavar a nossa vida. É verdade. Então, aqui ainda os versículo 9, está aqui. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, faz isso. Versículo 10 diz que maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiram: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13, então Jesus disse ao centurião: vai, como crestes, e seja feito. E na mesma hora o seu criado sarou. Então aqui nós vemos a manifestação da fé desse centurião. Depois, nós encontramos aqui agora versículos 11 e 12, um parênteses aqui. Versículos 11 e 12. Nesse parêntese do versículo 11 e 12, está aqui a perda da salvação, ou a possibilidade dela. Trata-se aqui, versículo 11: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas. Olha, os filhos do reino serão lançados nas trevas. Como assim filhos do reino serão lançados nas trevas? Nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Não é filho das trevas, é os filhos do reino que vão para as trevas. Quando nós falamos da perda da salvação, nesse parênteses aqui aberto por Jesus nesse texto, você sabia que às vezes a gente pregando ou até ensinando, quando nós não fazemos de forma expositiva, como eu estou fazendo aqui, uma exposição léxico-contínua, versículo por versículo, e pretendo fazer antes de meia-noite, até o versículo 34, estou brincando. Mas uma exposição léxico-contínua segue versículo por versículo. Nós acabamos por pular certos textos que podem nos chamar muito a atenção. Nesse caso aqui, note que abre um parênteses, Jesus abre um parênteses para falar sobre filhos do reino que vão para as trevas. A perda da salvação é uma realidade bíblica. Em Hebreus, capítulo 10, abra comigo para você acompanhar. Hebreus 10 e versículo 39, olha como é que está lá. Hebreus fica antes de Tiago. Hebreus 10, versículo 38. Hebreus 10, 38. 38 não, pode ser o 39. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Viu aí a palavra se retira para a perdição? Analisa comigo. Alguém que já está perdido, tem como ele se retirar para a perdição? Não. Por exemplo, alguém que está na escuridão, tem como ele se retirar para a escuridão? Não. Como é que só alguém que está na luz fala que ele se retira da luz para ir para as trevas? Então, alguém que se retira para a perdição, com a finalidade é que a pessoa estava salva e agora se retirou e se perdeu. Em Colossenses capítulo 1, versículo 23, e na verdade, Colossenses 1, 23, se na verdade permanecerdes fundados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu,
e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Agora veja, se não moverdes, se mover, se não permanecer, se não permanecer, vai se perder. Pastor, você poderia citar alguns exemplos de pessoas que se perderam? Vou citar pelo menos dois. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 19. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, escrito está: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram o quê? Naufrágio na fé. O que é naufragar da fé? Alguém que está... naufrágio tem a ver com afundar. Alguém antes de afundar, afunda-se, né? Versículo 20. Entre estes que naufragaram na fé, foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam não blasfemar. Estes blasfemaram. E a blasfêmia contra o Espírito Santo tem perdão? Não. Esses aqui naufragaram na fé. Outro texto, agora 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu de novo aí, e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Como é que alguém se desvia da verdade? Primeiro, obviamente, tem que estar na verdade. Aqui, esses textos estão falando das pessoas que naufragaram na fé. Então, é a perda da salvação. Existe, assim, todas as promessas de Deus, todas as promessas, inclusive de salvação, todas as promessas de Deus, sem exceção, todas as promessas de Deus são condicionais. Todas. Quer ver? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Está escrito, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Deus aqui falando a respeito dos filhos de Eli. Depois pode ler o contexto, né? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito, Deus falou, na verdade tinha dito eu que a tua casa, a casa de Eli, e a casa do teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. O que é perpetuamente? Para sempre. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão envelhecidos, serão desprezados também. Então veja que é uma condição. Eu tinha falado isso, e eu ia cumprir minha palavra, minha promessa, mas toda promessa, ela é condicional. Existe, quando eu falo da perda da salvação, existem alguns textos muito mal interpretados, e quero falar alguns aqui. Primeiro, João capítulo 10, esse texto, João capítulo 10, versículo 28. Mas esse texto dá pano para manga. João 10, 28. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. E agora, Miguel? Nunca hão de perecer. Aí a pessoa fala, tá vendo? Uma vez salvo para sempre, porque nunca hão de perecer, ninguém arrebata da minha mão. Bom, se eu isolar esse texto, vou ter um problema se eu isolá-lo, mas eu não posso isolá-lo, tem que
faz parte da interpretação da Bíblia, eu tenho que usar o contexto. Olha o versículo 26. Eu li só o 28, agora olha o 26, antes. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aí que ele fala, dou-lhes a vida eterna. Note aqui que há uma condição no versículo 27. Aqui o próprio Jesus fala, as minhas ovelhas, elas me ouvem. Ou seja, elas obedecem. Elas obedecem. E ao obedecer, elas estão inclusas na condição colocada por Deus para poder ser salvo, que é a obediência. Então, por isso que Paulo fala, se permanecerdes firmes até o fim. É por isso, porque o próprio Jesus fala, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então aqui, note, elas me ouvem, elas me obedecem, ovelhas que ouvem e que obedecem. E depois, porque elas ouvem, aí diz assim, e eu as conheço e elas me seguem. Então, o fato delas seguirem o Senhor, aqui, o versículo 28, quando fala que nunca hão de perecer, está falando da segurança da salvação. A salvação, nós em Cristo não precisamos ter medo da macumba, não precisamos ter medo da magia negra, de botar seu nome na boca do sapo, nada disso, não se ter medo de nada disso. Por quê? Nós nunca vamos perecer, porque estamos nas mãos do Senhor. A nossa salvação está segura em Cristo Jesus. E ficará segura até quando? Enquanto eu obedecer. Enquanto eu seguir a Jesus, se eu sigo, se eu obedeço, pronto, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo. Pronto, está segura a salvação. Nunca haveremos de perecer. Isto da parte de Deus. Agora, o ser humano tem o livre-arbítrio, como eu li agora para os irmãos, acabei de ler, que Emineu e Alexandre, que Fileto, esses naufragaram na fé, esses se perderam. Por que se perderam? Porque eles abandonaram o Senhor. O Senhor Jesus, um texto muito conhecido, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai. Veja, olha só, texto diretamente salvífico, esse texto. Sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra vida ali, nesse texto, existe duas palavras no grego para vida. Uma é a palavra bios, de biologia, de vida física. E a outra é a palavra zoe, Z-O-E, zoe, significa vida eterna, vida espiritual. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a zoe. Ou seja, a vida eterna, a vida espiritual. Caminho é para seguir. Olha, aqui está o caminho. E aí, se eu sigo, vier alguém atrás de mim, não me atrapalha. Agora, se alguém ficar aqui em pé e parar, essa pessoa vai me atrapalhar a seguir. Vira um obstáculo. Caminho não é para ninguém ficar parado. Portanto, nós não podemos, na fé cristã, vou dar um tempo, vou ficar em casa. Deixa de ser bobo, não faça isso, isso é estratégia do maligno. Nós temos que seguir. Por quê? Canaã é logo ali. Caminho. Então, se alguém não segue, aí, meu irmão, a proteção de Deus quanto à salvação, a promessa de que você nunca vai se perder, ela só está de pé. A promessa nunca. Pode notar em João 10 que o tempo aqui está no futuro. Está assim, nunca hão de perecer. Está falando de futuro. Nunca hão, no futuro, nunca perecerão. Por quê? Porque depende de eu seguir. Eu tenho que seguir. Se eu sigo, se eu ouço, a promessa está de pé. Se eu não sigo, se eu não ouço, o Senhor não tenha comprometimento de assegurar a salvação com você. Porque você não está seguindo. Ok? Então, era isso que eu queria falar aqui em Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12,
nessa brechinha que é aberta aqui, que os filhos do reino vão perecer, né? Vão para as trevas. Depois, como que a palavra de Deus, como que o Senhor, o que nós aprendemos quando o Senhor libera uma palavra? Mas o quê? Que nós podemos desfrutar de milagres em nossa casa. Olha aí o versículo 14 de Mateus 8. Versículo 14, vamos voltar ao texto de Mateus 8. Mateus 8, versículo 14, Jesus então, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Aqui, meus irmãos queridos, primeiro, Jesus, ele entra na casa, e quando Jesus entra dentro de uma casa, irmão, coisa linda, Jesus dentro da nossa casa. Portanto, nosso rádio, nossa televisão, nosso computador, nosso celular, deve ser convertido. Para quê? Para o ambiente da nossa casa ser propício o quê? A presença do Senhor na nossa casa, no nosso lar. Ele entra naquela casa, a casa de crente. Ele entra. E quando ele entra naquela casa, ele encontra ali encontra uma dificuldade. Qual? A doença. Não dificuldade não para ele, mas para os da casa. A mulher, a sogra de Pedro, ela estava com febre. O pessoal da saúde aqui sabe que febre não é doença. Febre não é doença. Febre é sintoma. Doutor Ribamar tiver esse aqui, mas tá aí as meninas que é da saúde, Jusli que sabe. Febre é sintoma. Sintoma de alguma coisa está errada quando alguém está com febre. Só que o nosso Deus, quando ele entra dentro da casa, ele sabe qual é a causa do problema. Aleluia. Ele sabe qual é a causa. E agora, o texto sagrado diz aqui que Jesus tocou na mão dela. Jesus tocou na mão. Poderia falar tantas coisas aqui, né? Ele toca, logo onde que ele toca? Na mão. A mulher curada. E quando ela levanta, o que ela faz? Ela usa as mãos. Ela faz o quê? Vai servir. Eu não sei se esta noite eu estou pregando para alguém que está com febre espiritual e nem você sabe a causa, que você não consegue fazer nada na casa de Deus. Você está como prego. Sabe por que prego? Membro do banco. Prego que é membro de banco. Parafuso. Você não faz nada. O que você faz na igreja? Nada. Faz nada. Está com febre. Eu e alguém, mas por que você não faz nada? Nem a pessoa sabe. Está com alguma infecção. Está com algum edema. Está com algum tumor. Está com alguma coisa espiritualmente na sua vida. E a febre está queimando. Você está doente dentro de casa. O que precisa? Jesus entrar na sua vida, na sua casa, tocar. Porque quando Jesus toca, vai ficar curado. Sua mão vai ser habilitada novamente. Você vai voltar a servir. Aleluia. Glória a Deus. Nós aprendemos aqui que quando Jesus toca, então o milagre acontece. Então estamos aptos. Então o ânimo é recobrado. E a pessoa então volta a servir. Agora um detalhezinho que passa direto, Alice. Miguel está ali, ó, desfrutando tudo ali. Se o Luquinha estivesse aqui, ele gosta de pregação expositiva, o Luca. Dá uma olhadinha para o versículo 17. Olha lá o que diz no versículo 17. Ainda no versículo 16, nem chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua o quê? Palavra. Está vendo? Por isso que eu dei esse tempo. Quando Deus libera uma palavra. E ele, com a sua palavra, expulsou deles espíritos. E curou todos os que estavam enfermos. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Aí o versículo 17.
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja, não sei quantos já ouviram falar aqui na cura na expiação. Cura, essa é uma frase, nossa querida pregadora, irmã Clenilza. Cura na expiação. O que é isso, cura na expiação? Não sei se os irmãos observaram, um dia desse o pastor me deu a oportunidade para orar na ceia, e quando fui apresentar o cálice, eu orei para que alguém tivesse enfermo, fosse curado naquele momento. Por quê? Porque eu creio na cura, na expiação. É uma questão teológica. O que diz Isaías? Aqui está falando, isso se cumprir pelo que diz o profeta Isaías. Isaías quanto aqui? 53. E o que Isaías 53 diz? Isaías 53, olha lá, o que diz lá? Isaías 53 está escrito assim: olha, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparecido em formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos, era desprezado, mas indigno entre os homens, experimentado nos trabalhos, como os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora versículo 4, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Cura na expiação. Quando você está participando da ceia, meu irmão, você está lembrando o que Jesus fez no Calvário, o quê? Morreu para nos dar saúde, aleluia, seu sangue foi derramado para que nós tivéssemos vida. Então, e aqui o texto confirma, cura na expiação, cura através do sacrifício de Jesus Cristo, o Senhor. Cura física, cura para a alma, cura para o espírito, cura para a mente. Quantas pessoas, inclusive, vocês sabiam que tem doenças físicas que têm origem no espiritual? Sabia? Posso mostrar. Marcos capítulo 2. Em Marcos capítulo 2 nós temos um exemplo desse. Marcos, cadê Marcos? Marcos capítulo 2. Marcos 2, aqui no paralítico de Cafarnaum, no versículo 9, Jesus fala: qual é mais fácil dizer ao paralítico? Olha, o homem estava paralítico. Paralisia é uma doença física ou espiritual? Física. Então ele fala: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Como é que é? Calma aí, Jesus. Perdoados os seus pecados? O que pecado tem a ver com paralisia? Pode ter. Não é que todos os paralíticos estão em pecado, não é isso. Mas nesse caso, o problema desse rapaz aqui, era espiritual. E por que era espiritual? Jesus olha e vê. Jesus, o olhar do Senhor para a nossa vida é como um olhar de raio-x. Ele vê lá dentro, ele vê a nossa condição espiritual, ele vê a nossa vida espiritual, se está bem ou se não está. Ele não vê a aparência. Ele vê dentro, ele vê o cérebro, ele vê tudo. E ele fala, ele já dá logo o diagnóstico, e ele então emite uma palavra. Ele libera uma palavra aqui para esse paralítico, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado. Ele fala com o paralítico e ele fica curado. Ele fica curado porque há doenças físicas que são oriundas do espiritual. Lá em Portugal, um senhor de 68 anos ficou doente na cama, e eu fui visitá-lo. Já tinha 15 dias que ele estava acamado e com muita febre. Quando eu cheguei na casa dele, eu senti, presbítero Manos, o Espírito Santo falando comigo: é pecado. E eu então
comecei a conversar com ele, e quando comecei a conversar com ele, eu comecei a explicar, amados irmãos, explicar para ele o poder que tem a confissão. A confissão. Fui fazendo ali um pano de fundo sobre a confissão, a necessidade de confessar. E aí lá pelas tantas eu perguntei: só quer confessar alguma coisa? E ele disse: sim, eu preciso. Começou a chorar. E aí então ele confessou umas situações graves, inclusive, confessou. E eu orei por ele. Irmão, que eu orei por ele ali, ele chorou e tal. Na mesma hora, tirou de cima o cobertor, começou a suar, levantou, foi fazer café para a gente tomar. Sabe o que é isso? Problema, estava doente físico por questões espirituais. Tempo não perdoa pecado. Tem gente que peca, assim, eu vou ficar sem participar da ceia, uns 2 meses, né? Depois eu volto. Autodisciplina, o pastor não sabe de nada, o sacerdote não sabe de nada. Isso é tudo que o diabo quer, porque começa a bloquear o chuveiro da graça. Pecado faz separação entre nós e os homens, Isaías 59, versículo 2. Então, a Bíblia diz assim, Provérbios 28 e 13: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas o que encobre a transgressão, nunca prosperará. Aí a pergunta é: encobre de quem? De Deus? Como diria o outro, bobinho esse menino. Porque de Deus ninguém encobre nada. Só se encobre do sacerdote. Se Deus não revelar mesmo assim. Então quando fala aquele que encobre a transgressão, está falando do responsável por orar pela sua vida espiritual. Está falando do responsável em dar um tratamento para a sua alma, em dar o medicamento certo para a sua vida espiritual. Quem constituiu o pastor na igreja não é homem, é Deus. Quem inventou a questão do pastorado não foi homem, foi Deus. Foi Deus que fez isso. Por quê? Porque há uma necessidade. E quando Deus chama alguém para o ministério pastoral, Deus dá dons espirituais à pessoa. O próprio Deus fala com ele. Esse moço estava doente, cheguei lá na casa dele. Fosse outra pessoa, vocês acham que Deus ia revelar que estava em pecado? Não, Deus mandou lá o sacerdote, Deus mandou lá o pastor, e Deus revelou naquela hora o que estava acontecendo. E eu comecei a ensinar, e o homem então sentiu sua vontade para falar, e na mesma hora o Senhor perdoou, e transformou, e curou, e levantou aquele homem. Há pessoas que estão com a sua vida conjugal travada, ministério travado, que eu pregava, às vezes até vazios da presença na igreja, cultos às vezes frios, porque tem gente brincando com essa verdade. Pecado tem que ser confessado, pecado tem que ser abandonado. Tempo não perdoa pecado. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Está tudo fresco diante do Senhor. Em 1 João capítulo 1 versículo 9 está escrito: se confessares, se 1 João 1 e 9, se confessares vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Eu gosto dessa expressão que continua o versículo. Se confessar vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Aí diz lá: e purificar de toda injustiça. Uau! Que coisa linda! Purificar de toda injustiça. Essa coisa linda, meus irmãos. Deus perdoa, Deus purifica. Você anda de vestes brancas, aleluia! Coisa linda! Andar de vestes brancas. Sabe o que é andar de vestes brancas? Andando na rua, sentindo a presença do Senhor. Você dobra o joelho, vem aquela presença. Irmão, quantas vezes eu dobro o joelho assim, em 1 segundo, 2, 3 segundos, eu sinto a presença do Senhor, começo a chorar. Aleluia, sentindo a presença forte, rola aquela lágrima quente assim, Às vezes estou andando na rua dirigindo, começo a falar em línguas no meio da rua, sentindo a presença de Deus. O que é isso? É alguém que está com a veste branca, lavada pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, é isso. Jesus entra na casa e opera milagre. Outra coisa, versículos 18, não vai dar tempo. Versículos 18 a 21,
nós temos aqui, encontramos chave para seguir a Jesus. Mateus, estou em Mateus capítulo, eu já pude expor até o versículo 17, versículo 18 agora, do 18 até o 22, até o 21. Aqui nós encontramos chaves para seguir a Jesus. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. E aqui, no versículo 20, Jesus, aí um homem, versículo 19, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, te seguirei aonde quer que fores. Aí no 20, diz Jesus: as raposas têm covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aqui Jesus começa a falar acerca daqueles que seguem. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, seguir a Jesus é desafiador. Quantos seguidores de Jesus nós temos aqui esta noite? Quantos seguidores nós temos? Seguir a Jesus, viu, meu jovem, você que não levantou a mão? Seguir a Jesus é desafiador. Mas você está seguindo a Jesus? Está seguindo? Faz assim, isso aí, uau, deixa eu abençoar. Seguir a Jesus é desafiador. Por que é desafiador? Tem que sair da zona de conforto. Se você notar aqui, Jesus está com a multidão, e ele fala agora assim, ó, Jesus, versículo 18, e Jesus, vendo em torno de si a grande multidão, ordenou, ordem, passemos para outra margem. Lá na outra margem era a terra de Gadara. O pessoal tinha medo de te lá endemoniar lá, que o pessoal é desafiador, tinha que sair da zona de conforto. Primeira coisa, tem que vencer o obstáculo, tem que levantar, tem que andar, tem que seguir. Demora tempo, tem todas as questões dos deslocamentos, até chegar no outro lado, é desafiador. Depois, só o desejo não basta. Diz aqui, o rapaz fala assim: eu te seguirei. Só o desejo não basta, tem que vencer o obstáculo, dia a dia, tem que ser pela fé. Olha o versículo 19, aproximando-se dele um escriba, né? Onde eu vou? Não, só esse desejo não basta. Agora, os que tem também aqueles que apresentam desculpas para seguir. Versículo 21, e outro dos seus discípulos diz: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Viu? Senhor, esse aqui queria sepultar o pai, aí depois disse que ia seguir. Quantas pessoas, você está evangelizando, você fala e a pessoa fala assim: hoje não. Já viu? Você quer seguir a Jesus? Hoje não. Já viu? Então seguir a Jesus é desafiador. Também não vale a pena dar desculpas. Por último, aí Jesus, versículo 22, Jesus, porém, respondeu e disse: segue-me, deixe os mortos sepultar seus mortos. Fecha aqui minha Bíblia, já deu hora. Sepultar os mortos significa pessoas que ainda não se converteram, ainda estão mortas nos pecados. Aí Jesus falou assim: olha, os mortos espiritualmente se preocupam com coisas dessa vida, mas quem ressuscitou com Cristo se preocupa com as coisas de Deus. Então, para seguir a Jesus, tem que deixar as coisas dessa vida. Deixa os mortos sepultar os mortos, ou seja, deixa o pessoal dessa vida se preocupar com as coisas dessa vida. Você que é cidadão do céu, se preocupa com as coisas do céu, segue a Cristo. Então, é isso que o texto quer dizer. Não dá mais, eu ia falar sobre o Gadareno, mas uma outra oportunidade, se Deus permitir. Deus abençoe, e eu agradeço a oportunidade, e que o Espírito Santo fale mais e melhor em nossos corações. Amém. Vamos orar. Fiquemos em pé, por gentileza. Eu gostaria de fazer um convite nesta noite, aí no seu lugar. Queria que você, por gentileza, olhasse para dentro de você e de 0 a 10, que tipo ou qual é a nota que você daria como seguidor de Cristo? Será que as tuas mãos são produtivas? Ou existe algum tipo de enfermidade que está
fazendo você não dar frutos na igreja? A pergunta é, se alguém fosse te entrevistar e perguntasse, o que você faz para Jesus? Estamos em novembro, já ganhou uma alma esse ano? Você trabalha em que na igreja? Você trabalha em quê? Você faz o quê? Qual é a sua responsabilidade? O que você está produzindo na obra do Mestre? Talvez essa noite esteja alguém que está com febre e nem sabe. Mas se você não está produzindo, algum tipo de doença tem. Mas Jesus, Ele está aqui. E o Senhor pode tocar em você. Ele vai habilitar sua vida espiritual para produzir fruto. Ele vai habilitar seu ministério. Você voltar a pregar com graça. Voltar a ensinar na escola dominical com unção. Voltar a cantar para a glória de Deus. Então, eu quero orar pela sua vida, para que nada te impeça de seguir a Jesus. Talvez você tenha dado tantas desculpas, como os mortos sepultando mortos, mas Deus não quer que você dê mais desculpa. Chega, fecha os olhos, oremos. Pai, estamos na tua presença, agradecidos somos a ti por esta noite,